Fala galerinha, beleza, beleza, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. A gente está iniciando aqui mais uma aula de Física diretamente dos estúdios do canal Educação. Galerinha da primeira série, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula de Física e vamos que vamos, né, galerinha? Vamos começar mais uma quinta-feira de aulas aqui do canal Educação. Beleza, jovens? Tudo bem com vocês? Galerinha que está pelo YouTube, sejam muito bem-vindos. Gabriel André, diretamente do Pará, está aqui com a gente em mais uma aula. Seja muito bem-vindo, jovem. Sebastian Vettel, craque da Fórmula 1, está prestigiando aqui a nossa aula, né? Da Alemanha para o mundo, né, Sebastian Vettel? Muito bom dia, jovem. Vocês são demais, né, galerinha? Participando aqui mais uma vez de mais uma aula. Sejam muito bem-vindos. Galerinha também do IPTV, os meus polos, sejam muito bem-vindos. À medida que vocês forem entrando na aula, forem logando aqui no IPTV, vão tendo aí um bom dia. Galerinha de Jacobina já está logada, já colocou aí nas mensagens aquele bom dia especial. E jovens, vamos que vamos, né, galerinha? Vamos que vamos para mais uma aula de Física. Começando o nosso horário de hoje, galerinha, a gente vai falar sobre hidrostática, tá? Hidrostática, que foi o tema que a gente iniciou na última aula, no último encontro. Jéssica Santos está aqui com a gente também. Muito bom dia, Jéssica. Tudo bem, jovem? Pois vamos que vamos, galerinha. Vamos que vamos começar aqui o nosso encontro. Disciplina Física. Eu sou o professor Caio e estarei com vocês aqui em mais uma aula de Física. Nesse dia 3 de novembro, mês de novembro aí começando, já iniciando, certo? O nosso tema será hidrostática. O que nós iremos falar sobre a hidrostática, professor? Nós estaremos trabalhando os conceitos de pressão, densidade e massa específica. Conceitos de pressão, densidade e massa específica. Esses três conceitos a gente começou a trabalhá-los na terça-feira de aulas. Porém, a gente vai dar continuidade a esse tema no nosso encontro de hoje, certo? Professor, e através desse tema, o que a gente vai procurar obter de objetivo? Hoje a gente vai conhecer o conceito de pressão, analisar as suas unidades, tá? Pressão tem várias unidades, a mais usual, a mais comum, mas também temos as unidades do Sistema Internacional de Unidades, certo? E também a gente vai conhecer a sua relação. Qual é a relação dela, professor? A relação que eu vou encontrar a pressão a partir de duas outras grandezas, a força e a área. Além disso, eu vou trabalhar com a diferença de dois conceitos da hidrostática, que é a massa específica e a densidade. Esses dois conceitos não são diferentes só pelos seus nomes. Eles são diferentes também pela sua característica em relação ao corpo que nós estamos estudando, tá? Então, durante a aula, vocês vão perceber essa diferença. Porém, eles têm algo comum também. Matematicamente, a massa específica e a densidade são praticamente encontradas da mesma forma. Só tem uma leve diferença e eu quero que você fique atento a esse ponto, certo? E também teremos um momento de prática, um momento de relacionar a nossa teoria com as nossas questõezinhas, as nossas situações, problemas, certo? Então, vamos começar aqui com o conceito inicial,
que será o conceito de pressão. Jovens, coloquei esse quadrozinho em branco aqui para a gente trabalhar com o conceito de pressão, certo? Então, eu vou trazer para vocês o seguinte, eu vou pegar aqui um corpo, um objeto, tá bom? Vou trazer aqui um objeto geométrico, para a gente conseguir trabalhar com a área desse objeto geométrico, certo? Então, aqui eu vou trazer, por exemplo, um cubo, um objeto qualquer, certo? Então, eu vou querer trabalhar com a área desse objeto. Vamos imaginar a situação de quê, professor? A situação de que a gente vai aplicar uma força sobre uma das superfícies desse objeto. Você está observando que ele é um objeto tridimensional, né? Você está observando que ele é um objeto geométrico de 3 dimensões, espacial. Ele é um cubo, né? Porém, ele vai ter faces. E eu vou pegar uma dessas faces. Professor, o que seria uma face desse cubo? Seria você pegar apenas um dos lados dele. Então, vou pegar o lado de baixo, a área de baixo, que é a face da base, certo? William, jovem, o que eu vou fazer agora? Sobre essa área, que eu vou colocar aqui o azinho de área, eu vou aplicar uma força, certo? Eu vou aplicar uma força. Beleza, jovens? Então, imagina aqui que eu estou aplicando uma força sobre essa área. Essa setinha aqui vermelha, ela vai representar a força F que eu vou aplicar sobre a área. Beleza, jovens? Até aqui tudo tranquilo? Então, observe. Eu estou aplicando uma força sobre uma área, não é isso, professor? Exatamente. Esse conceito é o conceito que nós temos para pressão. A pressão, jovens, representada pela letra P minúscula, ela será encontrada através da razão, ou seja, da divisão da força F, que é a força que você aplica, sobre uma determinada área, sobre uma determinada superfície. Beleza? Então, a força, galerinha, ela será encontrada através dessa relaçãozinha matemática, certo? Força sobre a área é igual à pressão. Perfeito, jovens? Então, a minha pressão, ela será encontrada através dessa relaçãozinha, certo? Perfeito, beleza? Show de bola, professor! Então, quando a gente calcula a pressão, nós vamos calcular essa determinada pressão através de uma simples divisão, professor. Exatamente, através de uma simples divisão entre a força e a área, nós conseguimos encontrar a nossa grandeza chamada pressão. Certo, jovens? Perfeito. Não esquecer das unidades. A gente não pode esquecer das unidades. De acordo com o Sistema Internacional de Unidades, a pressão
ela tem uma unidade. Qual é a unidade de pressão, professor? A unidade de pressão no sistema internacional é o Newton por metro quadrado. Newton por metro quadrado, professor? Exatamente. Da força, professor? Força, a sua unidade é o Newton, representado pela letra N maiúscula. E área, a unidade de área no sistema internacional tem que ser a unidadezinha metro quadrado. Perfeito? Então, essa unidadezinha de área é a unidade do metro quadrado. Por isso que pressão será encontrada em Newton por metro quadrado. Ok? Beleza, jovens? Tranquilidade? Então, galerinha, a gente vai ter como unidade da pressão o Newton por metro quadrado, de acordo com o sistema internacional, certo? Só que nós podemos ter também uma outra unidade. Por isso que eu vou colocar aqui uma atençãozinha, tá? Nós também podemos ter uma outra unidade para a pressão. Qual é essa outra unidade, professor? Bora lá falar dela. A outra unidade para a pressão será o Pascal, representado pelo símbolozinho PA. Só que esse Pascal, ele vai representar matematicamente o mesmo valor da unidade Newton por metro quadrado, certo? Então, Pascal e Newton por metro quadrado, matematicamente, são duas unidades de mesmo valor. Certo, jovens? Eu vou querer que você anote essas informações que eu passei para vocês, para a gente prosseguir, tá bom? Para a gente continuar a falar sobre os conceitos da hidrostática, certo? Ok. Ficou alguma dúvida, galerinha? Até agora, tudo tranquilo? Show de bola! Essas informações, recapitulando, a gente trabalhou na aula passada, né? Na aula de terça-feira. Certo? Show de bola! Gabrielzinho aí acompanhando a nossa aula. Colocou as unidades de pressão. Colocou a expressãozinha de pressão. Massa, show de bola. Podemos falar agora da massa específica? A gente pode continuar e agora abordar o tema de massa específica? Bora lá? Galerinha de Uruçuí. Ribeiro Gonçalves. Bora falar de massa específica agora, professor? Bora lá. Massa específica, jovens. Massa específica. Professor, o que a massa específica ela tem a ver com a hidrostática? A pressão, eu sei que tem a ver com a hidrostática, por quê? Porque o líquido, na verdade, toda substância, ela vai exercer sobre um recipiente, por exemplo, uma determinada pressão. O que seria essa pressão, professor? Seria a força com que as partículas que compõem esse material, esse líquido, esse gás, a força que as moléculas possuem, elas vão exercer sobre a parede do recipiente que guarda, que você botou esse líquido, esse gás, essa substância.
Então, essa força, ela vai ser aplicada sobre uma determinada área, tá? E aí a gente pode analisar também, para finalizar aqui a questão da pressão, que pressão e área são duas grandezas inversamente proporcionais. Não é isso? Pressão e área são duas grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior a área, menor a pressão. Quanto menor a área, maior a pressão. A gente pode até analisar isso fazendo um simples teste. Você tenta aí segurar uma canetinha, um lápis, e em cada ponta você segura essa canetinha e o lápis com o seu indicador. O indicador da mão esquerda fica numa ponta, o indicador da mão direita fica em outra ponta. E aí você tenta aplicar a mesma força dos dois lados. Pode abrir aqui para mim, Flavildo, por favor? Então você tenta aplicar a mesma força sobre os dois lados. Quando você executa isso, você vai estar aplicando uma pressão sobre essas áreas. Porém, o resultado é a área que tem menor valor, a área de menor dimensão, será a área que você mais vai sentir dor, porque mais terá pressão. Já a área que tem maior dimensão, maior medida, será a pontinha que você menos vai sentir dor. Por quê? Porque menos terá pressão. Certo? Então a pressão está relacionada diretamente com a área de contato. Perfeito? Galerinha, continuando aqui a falar dos conceitos da hidrostática, a gente vai comentar agora sobre massa específica. Professor, o que é a massa específica? A massa específica, galerinha, ela é uma grandeza da hidrostática relacionada, galerinha, ao corpo, relacionada à substância. Cada substância vai ter a sua massa específica. E essa massa específica, ela é diferente da densidade, por quê? Porque pouco importa o formato do material. Pouco importa o formato do material. Eu só tenho que considerar que esse material, ele vai ter uma massa, ok? E ele vai possuir também um volume. Beleza? Então, eu só tenho que considerar essas duas considerações, essas duas grandezas, massa e volume. Perfeito? Professor, aí o senhor está falando que a massa específica, o conceito dela será de uma grandeza não relacionada com a área, com o formato do material, mas sim relacionada à substância que esse material é feito? Exatamente. Exatamente. E além disso, galerinha, além da substância que ele é feito, você vai ter que relacionar também, galerinha, com a seguinte ideia. Como pouco importa o formato do material, eu tenho que relacionar a massa específica a uma condição. Para calcular a massa específica de um objeto, eu tenho que dimensionar esse objeto de forma que ele se torne homogêneo, de forma que ele não tenha espaços vazios. Então, eu não quero um objeto oco, eu não quero um objeto que possua espaços vazios. Eu uso o cálculo da massa específica quando eu desconsidero o volume, na verdade, desconsidero o formato do material, porque eu vou comprimir esse material
a ponto de ele não ter espaços vazios. É o mesmo caso que eu peguei na aula passada e peguei uma caixinha, né, de papelão. Quem estava na aula passada vai conseguir lembrar. Eu peguei uma caixinha de papelão e essa caixinha, ela tinha espaços vazios. Ela tinha um oco dentro dela. Se eu abrisse a caixinha de sapato, eu teria espaço vazio dentro dela. Porém, para calcular a massa específica do papelão, eu preciso comprimir esse papelão por completo a ponto dele não ter espaços vazios, certo? Então, eu amasso o papelão todinho, faço aqui uma bolinha com ele, um quadrado com ele, qualquer formato, mas que nesse formato que eu criei não tenha espaços vazios. Então, eu preciso de um corpo homogêneo e sem espaços vazios para calcular a massa específica, tá? Então, vamos aprender aqui como é que nós podemos calcular a massa específica de uma substância. Então, não esqueça, tá? Para a gente utilizar a massa específica, eu tenho que trabalhar pensando que eu estou calculando uma grandeza da substância, por isso pouco importa o formato dela, eu tenho que observar é o material de que ela é feito, e eu preciso de um corpo homogêneo. Homogêneo. Sem considerar os espaços vazios, certo? Essas duas são as duas principais características da massa específica. Professor, como é que nós calculamos massa específica? Bora lá. Massa específica é representado por essa letra grega chamada de Mi, tá? Parece uma letrazinha U, só que com a perninha maior, certo, Maria? E para calcular a massa específica será o cálculo da massa sobre o volume. Então, dividindo massa pelo volume, eu consigo facilmente determinar a massa específica de uma substância. Lembrando que não é qualquer volume, né? Qual é o volume que eu vou trabalhar? Com o volume da substância comprimida. É o volume da substância sem espaços vazios. Sem espaços vazios. Eu não vou levar em consideração os espaços vazios. Certo? Perfeito. Quando a gente fala de unidades, bora lá. Unidades. Nós teremos para a massa específica. Para a massa específica. Sua principal unidade, galerinha, é o grama por centímetros cúbicos. Grama por centímetros cúbicos. É a principal unidade de massa específica. Para massa, você vai ter que usar o grama, tá? Para a massazinha M, você vai usar a unidade chamada de grama.
E para volume, nós iremos utilizar a unidade de centímetros cúbicos. Só que tem uma observação também. Temos que levar uma consideração também. Qual é a consideração, professor? Em algumas situações, você pode encontrar a unidade em quilograma por metro cúbico. Tá? Quilograma por metro cúbico. Então, em algumas situações, você também pode utilizar como unidade o quilograma por metro cúbico. Certo? Beleza, jovens? Show de bola? Essa é a definição para massa específica. É o cálculo de uma grandeza de uma substância em que eu vou considerar não o corpo, né? Não o formato do corpo, mas sim eu estarei calculando a característica de uma substância, de um material. E para utilizar a massa específica, eu tenho que lembrar que esse material ele é homogêneo. Eu não considero espaços vazios. Eu tenho que considerar que ele é maciço, tá? Eu tenho que considerar que ele é maciço, certo? Show de bola? Beleza? Então, o Gabriel está perguntando, professor, a gente pode relacionar da mesma forma como a gente relacionou as unidades de pressão? Pode. Olha só, Gabriel. Olha só a relaçãozinha de unidades. Preste atenção. 1 quilograma por metro cúbico. 1 quilograma por metro cúbico vão valer, na verdade, 1 grama por centímetro cúbico. Vai valer 1000 quilograma por metro cúbico. Tá? 1 grama por centímetro cúbico vai valer 1000 quilograma por metro cúbico. Beleza? Essa é a relação que a gente pode fazer, viu, Gabriel? Então não esqueça. Olha só. Massa específica, eu estarei trabalhando com o objetivo de achar as características do material. Ou seja, da substância. E esse corpo ele tem que ser homogêneo. Eu vou desprezar espaços vazios. Ele vai precisar ser maciço. Beleza? Eu vou desconsiderar os espaços vazios. Perfeito. Show de bola. Galerinha, continuando aqui, a gente vai falar agora da famosa densidade. Olha só. Densidade.
Qual a diferença, professor, de densidade para massa específica? Massa específica, eu falei para vocês que a gente ia considerar que ela é uma grandeza relacionada ao material e ela é uma grandeza que eu vou desconsiderar os espaços vazios, né? Por isso que é uma grandeza que eu vou considerar que o corpo é maciço. Certo? Já a densidade não. A densidade eu vou relacionar mais ao corpo, certo? Por isso que o formato do objeto importa. E além do formato importar, eu posso considerar espaços vazios. Como assim, professor? Eu vou considerar a parte maciça, mas eu também considero espaços vazios. Então, mesmo que a substância seja formada, por exemplo, pelo papelão, né? Essa substância eu também vou considerar que o interior dela não é totalmente papelão. Posso considerar, tá? Posso considerar os espaços vazios que ela possui, certo? Então, essa é a diferença para densidade de massa específica. Na massa específica, nós não consideramos os espaços vazios. Já na densidade, a gente pode fazer essa consideração facilmente. Ok? Galerinha, matematicamente, professor, como é que a gente pode achar a densidade? A densidade, eu vou achá-la através de duas grandezas. A gente vai achar a densidade através da massa do objeto, da massa do corpo e do seu volume. Certo? Então, eu vou utilizar essas duas grandezas. Eu vou considerar a massa do corpo e também vou considerar o seu volume. Certo? Lembrando que aqui eu vou considerar o volume da parte oca, caso ele não seja homogêneo, né? Caso ele não seja oco. Então, eu vou considerar a parte oca mais a parte maciça. Lá na massa específica, não. Na massa específica, eu iria subtrair a parte oca da parte maciça. Perfeito? Então, por exemplo, se eu tenho um cubo de cobre, e esse cubo de cobre tem um volume de 50 centímetros cúbicos. Porém, maciços só são 40. 10 é espaço vazio. Então, se eu fosse calcular a densidade, eu só pegaria o volume de 50. Mas se a gente for calcular a massa específica, eu tenho que pegar os 50 menos 10
para achar os 40 que são maciços, certo? Então, eu não vou considerar os espaços vazios na massa específica. Densidade, professor, como é que nós consideramos o valor de densidade? Densidade será representada pela letra D e será facilmente determinada pela razão do volume e da massa. Será massa sobre o volume. Professor, parece a formulazinha da massa específica, né? Por isso que eu disse, para você ficar bem atento aos conceitos, porque matematicamente os dois são encontrados da mesma maneira. Perfeito, jovens. Show de bola. Unidades, professor. As unidades também são as mesmas, né? As unidades também permanecem as mesmas. Densidade, representada pela letra D. E a sua unidade é o grama por centímetro cúbico. Massa será o grama e volume será centímetro cúbico. E aí vale aquela mesma atenção que a gente mostrou lá na massa específica, né? Qual é, professor? Atençãozinha. De que 1 grama por centímetro cúbico equivale a 1000 quilograma por metro cúbico. A mesma atenção que a gente usou lá atrás para a massa específica cabe aqui também. Certo, jovens? Certo, Camila? Muito bom dia, Camila. Maria da Guia. Galerinha que está com a gente aqui pelo IPTV, também pelo YouTube, certo? E, galerinha, não esqueça, tá? Não esqueça. Corpos de maior densidade, isso a gente vê lá na química também. Corpos de maior densidade são corpos que vão possuir uma característica de serem mais pesados, né, entre aspas, certo, Elza? São mais pesados e a tendência deles é ocuparem os locais mais baixos. Qualquer substância mais densa, ela vai ter essa característica, ok? Porém, corpos mais leves, normalmente são corpos, são substâncias de menor densidade, certo? O interessante é que essa densidade ela pode variar de acordo com o estado da substância. Você, por exemplo, você pegar água e gelo. O gelo e a água vão ter as determinadas posições. Gelo vai ocupar espaços mais acima, água mais abaixo. Mesma coisa acontece
agora olhando para duas substâncias diferentes, com óleo e água, né? São substâncias que não vão se misturar, você vê lá na química, são substâncias immiscíveis, e as posições também vão ficar de um mais acima e um mais abaixo, dependendo da sua densidade. O mais denso, ele tem a tendência de ocupar regiões mais baixas, e o mais leve, que é o menos denso, vai ocupar regiões mais altas, certo? Isso a gente viu lá nos gases também, né? Quando a gente estudou o processo de convecção térmica. Convecção térmica, você lembra que é a mudança de posição das substâncias que vai provocar o aquecimento ou resfriamento do material. Então, se eu tenho um gás, um vapor mais denso, ele tem a capacidade de ocupar regiões mais baixas. Já o vapor menos denso, ele vai ocupar regiões mais altas, né? Posições mais acima, certo? Então, essas características a gente traz aqui para os líquidos, para os gases, porque a gente estuda isso na hidrostática. Perfeito? Vou continuar aqui, galerinha, para a nossa primeira questãozinha de sala, certo? Primeira questãozinha de sala tá aí na tela, beleza? E ela vai dizer o seguinte: uma força de 200 newtons é aplicada sobre uma área de 0,05 metros quadrados. Então, você já tem os seguintes dados. Olha só. Uma força de 200 newtons é aplicada sobre uma área de 0,05 metros quadrados. A pressão exercida sobre a área é igual a... Então, eu quero determinar quanto vale a pressão, jovens. E aí? O que vocês acham? Vou dar 2 minutinhos para vocês analisarem essa questão e a gente volta depois desse time, tá bom? 2 minutos na tela. Vamos lá, galerinha! Vamos lá! Galerinha de Eles Bom Veloso!
Elisbão Veloso respondendo letra C. Gabriel também respondeu aí letra C. Lembrando que a unidade Newton por metro quadrado é a mesma coisa de Pascal em valor, né? Em valor numérico, Pascal, PA, e Newton por metro quadrado são duas unidades equivalentes matematicamente. Professor, tem número com vírgula de novo. O senhor só pode não gostar de mim, né? Não, você tem que compreender também o trabalho com números com vírgula, tá? Então, galerinha, pressão será força sobre a área, né? Então, meus amores, substituindo aqui os valores, você iria encontrar que a pressão será 200 por 0,05, né? Professor, o que a gente pode fazer aqui? Você tem duas maneiras de fazer aqui, tá? Duas maneiras, né, Jaqueline? Mas chegou, o importante é que está aqui. Jaque, bora lá. Você pode multiplicar aqui o numerador por 100 e para manter a equivalência, multiplicar o denominador por 100 também, certo? E vai restar o seguinte, professor. Pressão será, bora lá, 200 vezes 100 dá 20 mil, confere? 4 zeros, né? 2 do 200, 2 do 100, dá 20 mil. Professor, e lá no 0,05 fica só 5. Fica só 5. Então vai ficar 20 mil dividido por 5, que dá, jovenzinhos, quanto mesmo? Bora lá. Esse 20 você pode dividir por 5. Divide aí só o 20. Só o 20, quanto é que dá? Dá 4. Professor, sobrou 3 zeros. Então você acrescenta aqui, ó. 4.000 newtons por metro quadrado, né? Professor, não tem 4.000 no gabarito. Tem, é só você que não está vendo. É só você fazer o seguinte. Transforma esses 4.000 em notação científica. Lembra que a notação científica é um número que está entre 1 e 10, maior ou igual a 1, menor que 10, e você vai multiplicar esse número por uma potência decimal, uma potência de base 10, que representa o número de casas decimais que você tem no valor que vai transformar em notação científica. Então, para transformar 4.000 em notação científica, você tira a vírgulazinha que está depois do último zero, que ela está implícita aí, e coloca ela entre o primeiro zero e o 4. Então, vai ficar só 4, né? 4,0. Professor, e o que eu faço com os 1.000? Transforma ele em uma potência de base 10. Então, fica 10 multiplicado por 4. E quanto é que é 1.000 em potência? 1.000 em potência é 10 elevado a 3. Certo? E aí você lembra que Pascal, numericamente, representa Newton por metro quadrado também, né? Então, a gente pode gabaritar aí a nossa primeira questãozinha com a letra C. 4 vezes 10 elevado a 3, Pascal. Muito bem aí para a galerinha de Elisbão Veloso, galerinha de Jacobina, Gabriel André, respondendo mais uma questãozinha. A Maria Alves, que está presente aqui também.
Muito bem, jovens. Parabéns. Bora para a próxima questão, vamos lá? Questãozinha número 2. É desejado produzir uma grande pressão sobre uma placa metálica. Opa, eu quero aumentar a pressão. Sobre uma determinada área. Para que ela possa perfurar um prego. Dessa forma, o que a gente tem que fazer, jovenzinhos? O que a gente precisa trabalhar? Bom, professor, eu tenho uma placa metálica, né? Isso. Professor, e eu quero perfurar essa placazinha metálica, eu quero perfurar essa areazinha com um prego. O que esse prego ele tem que ter, professor? Bora lá. Qual é a análise que a gente tem que fazer? Eu tenho que ter uma força envolvida no processo. Eu tenho que aplicar uma força. Porém, essa força, ela também tem que estar relacionada com a área de contato da placa com o prego, né? Então, para exercer uma grande pressão, o que nós temos que fazer? Olha só, pressão é força sobre a área. Então, para exercer uma grande pressão, eu tenho que diminuir a área de contato entre a placa e o prego. Ou seja, eu tenho que pegar um prego bem fino, bem fininho em sua ponta, né? Então, eu tenho que diminuir a área de contato e assim eu consigo o meu objetivo, que é uma grande pressão. São duas grandezas inversamente proporcionais. Muito bem, Jacobina, muito bem, Elesbão Veloso. Gabriel André aí também trabalhando muito bem também, respondendo mais uma questãozinha, gabaritando mais uma questãozinha corretamente. Vamos para a próxima, galerinha? Todo mundo entendeu? Todo mundo compreendeu, jovens? Zero dúvidas? E aí, para a gente finalizar, terceira questãozinha de hoje. Em relação à pressão, são feitas as seguintes afirmações. Primeira afirmativa. Pressão é uma grandeza física vetorial medida em Pascal. Ela não é vetorial, tá? Ela é uma grandeza escalar. Então, a primeira está errada. Ela é uma grandeza escalar. Como assim, professor? Eu não tenho a pressão necessitando de direção, sentido, certo? Ela só precisa de unidade e valor. Porque a pressão, na verdade, ela é aplicada em todas as direções e sentidos. Não tem uma direção específica para a aplicação da pressão. 2. A pressão é diretamente proporcional à área? Não. Ela é inversamente proporcional. A gente acabou de trabalhar uma questão que dizia a mesma coisa, né? Ela é inversamente proporcional. Para adquirir uma grande pressão, eu tenho que exercer uma força sobre uma área. Porém, a área que eu vou aplicar essa força tem que ser uma área pequena. 3. A pressão é a razão entre a força e a área de contato? Sim. É a divisão entre a força e a área de contato, está correto. E 4. A unidade de pressão é Newton por metro quadrado, beleza. Também conhecida como Pascal, exatamente. Então, a 4 também está correta. Estão corretas as afirmativas 3 e 4, gabarito letra C. Só deu letra C hoje, né?
Letra C aí de campeões, meus alunos queridos do canal Educação. Galerinha de Jacobina, galerinha de Elesmão Veloso, Pajeú, Grande Gabriel, gabaritando aí todas as questões. Voltar só aqui rapidão para a galerinha de Pajeú, que pediu a segunda questão de novo. E assim a gente vai se despedindo, tá, jovens? Fica aí a segunda questão para Pajeú. Um forte abraço para vocês, galerinha. Fiquem com Deus e a gente volta a se encontrar na próxima aula, tá bom? Flavio, tu me bota na tela. Muito bem. Tchau, galerinha. Forte abraço e até a próxima. Valeu!